Como eu disse, novidade para alguns, nem tanto para outros. Toda oportunidade que eu tenho de trazer uma mensagem, e se é a primeira vez, vai ser o Salmo 51. Foi assim com jovens, foi assim em pequenos grupos, foi assim em culto de oração. Culto de oração já foi o recorde, foi umas 3 vezes seguidas, Salmo 51. Por quê? Vocês vão descobrir. Ou aqueles que já ouviram, de novo. Sempre tem alguma coisa nova que a gente entender. Amém? Todos já abriram o Salmo 51, vou ler aqui então. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício. Do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não os desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, mais uma vez, Deus. Que a sua palavra entre no coração de cada um que está aqui, e que não somente entre no coração, mas que ela frutifique e se torne uma vida prática, que no nosso dia a dia nós possamos aplicar ela. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. No início do Salmo 51 aparece a seguinte descrição. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois ele ter estado com Batseba. Irmãos, talvez entre as escrituras e muitos textos que tratam sobre pecado, o texto de Davi com Batseba seja o mais famoso deles. Ou até um texto muito importante. Uma narrativa que cheia de poder, paixão, reviravoltas e consequências. Elementos que, infelizmente, o nosso coração gosta. Mas mais do que uma história de poder e paixão, é uma história que demonstra confronto, graça, e em um certo nível alcança a misericórdia e o perdão. Vamos relembrar rapidamente o contexto do Salmo 51. Davi comete um pecado. Aqui, acredito, todo mundo sabe, o próprio texto já começa dizendo. Ele adultera com Batseba. E ainda por cima,
ele tenta matar o marido da mulher. Porque com um adultério, a moça engravida, e ele, para esconder a gravidez, ele chama o homem que estava em guerra, diz para ele se deitar com ela, para que a nação de Israel pense que de fato o filho não fosse dele. Só que o homem não vai para casa. Então Davi manda matá-lo. Natã, então, o profeta, tempos depois, confronta Davi e conta uma parábola. Haviam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois. O pobre tinha uma ovelha, que cuidava como se fosse a própria filha, com muito carinho. O rico recebeu uma visita, mas ele não quis usar nenhum dos seus bois e suas ovelhas. Ele então foi lá no pobre, pegou a única ovelha que o pobre tinha e serviu ao visitante. Ao ouvir isso, o texto diz que a ira de Davi se acendeu. E ele declara, abre aspas, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais. Porque fez tal coisa e não teve compaixão. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Então o profeta Natã, depois de ter contado a parábola, depois de Davi ter essa reação, ele diz as palavras que talvez ecoam até hoje. Este homem é você. 2 Samuel 12, 7. Davi então é confrontado. Este homem é você. Então, surge o Salmo 51. Um salmo de confissão e arrependimento. Normalmente sou eu que faço, agora, pela primeira vez fizeram, uma para mim. Uma história de confissão e pecado, onde nós vamos aprender como o verdadeiro cristão se comporta diante do confronto do seu pecado. Quando olhamos para o pecado de Davi, nós podemos pensar que como que ele pôde fazer isso? Como que o rei de Israel, com todo o seu poder, vai lá e pega a única mulher, adultera e ainda manda matar? Mas a verdade, irmãos, como o Arcis Pro diz, é que o mesmo coração que estava em Davi está em nós. A Bíblia ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3. Teólogos vão chamar isso de depravação total. Mas isso não quer dizer que somos tão maus quanto poderíamos ser. Mas isso quer dizer que o pecado contaminou todas as áreas do nosso ser. Mente, vontade, emoções e o nosso corpo. Em outras palavras, R. Sproul diz, o pecado não está só nas coisas erradas que fazemos, mas na raiz do nosso coração. Como diz a palavra, não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Romanos 3. Por isso, Davi não é uma exceção. Ele é um espelho da nossa própria condição. E é somente quando reconhecemos a profundidade da nossa natureza é que vamos conseguir compreender o tamanho da graça de Deus. É com esse contexto de confronto, arrependimento e confissão que nasce o Salmo 51. Talvez um dos textos mais profundos e sinceros sobre o perdão e o pecado. Este salmo é o 4º de uma sequência de 7 salmos de contrição. Ele é precedido pelo Salmo 6, o 32 e o 38, e é seguido pelo Salmo 102, 130 e 142. Aqui Davi não apenas reconhece a gravidade do seu pecado,
mas revela a profundidade da misericórdia de Deus, que recria o coração do homem arrependido. Mais do que um desabafo pessoal, o Salmo 51 foi escrito para o culto público, para este momento, como uma oração que toda a nação deveria fazer. Porque todos nós, assim como Davi, somos pecadores necessitados da graça de Deus. Hoje, à luz deste texto, eu quero mostrar aos irmãos 3 atitudes de um verdadeiro cristão diante do seu pecado. A primeira atitude nós vemos do verso 1 ao verso 6. Acompanhem comigo. A primeira atitude, Davi clama por misericórdia e perdão. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Nessa primeira atitude de Davi, onde ele clama por misericórdia... que ele clama por misericórdia e perdão, nós podemos dividir da seguinte forma. Do verso 1 ao 6, vamos dividir em 2 dimensões. A primeira e a segunda. Na primeira, do verso 1 ao verso 2, nós temos 4 verbos que vão mostrar a profundidade da situação que Davi se encontra. E como que ele clama, como ele nos ensina a clamar a Deus por misericórdia e perdão. O primeiro verbo, compadecer. Aqui Davi roga que Deus tenha piedade da sua vida e não lhe imponha todas as consequências de seu pecado, tanto dos seus erros pessoais quanto do coletivo. Davi, sendo rei, sabe que qualquer pecado que ele comete, de alguma forma, vai atingir toda a nação. Não é diferente de nós. Muitos pecados que nós cometemos, em algum nível, afetam a comunhão da igreja. Às vezes nós não percebemos, mas a igreja percebe. Ele reconhece que precisa da misericórdia de Deus para que o mal se espalhe, para que o mal não se espalhe para além dele. O segundo verbo que aparece no texto é apagar. Esse termo traz a ideia de remover completamente as lembranças das transgressões. Quando nós erramos e cometemos o pecado, normalmente a gente esquece de que Deus é capaz de fazer. Que Deus é capaz de limpar, de apagar o seu pecado e apagar a culpa que somente vai carregar sobre aquilo. Davi deseja ser libertado da culpa, ter um arrependimento verdadeiro. E então deixar essas atitudes para trás. O terceiro verbo que aparece, lavar. Toda vez que pecamos, sentimos-nos impuros, como se a nossa alma tivesse manchada. A Bíblia frequentemente usa a imagem de sujeira para ilustrar a nossa situação pecaminosa. Existe uma música que as crianças cantam, né? O sabão lava, né? O coração, uma coisa assim. Elas vão saber cantar, eu não vou saber. Mas é exatamente isso. É assim que nós sentimos. O apóstolo Pedro descreve bem o sentimento que Davi experimentou quando o Espírito o convenceu do pecado. Em 2 Pedro 2:22, está escrito: com eles aconteceu o que diz o provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Esse é o peso que Davi sente. Uma vez que a gente peca, a gente se sente impuro e, por muitas vezes, é difícil a gente sair da nossa lama e se achegar diante de Deus para ser lavado e santificado novamente. Por isso ele diz,
que o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta para a lama. E o último verbo dessa primeira dimensão, purificar. Este verbo tem um sentido ainda mais profundo. Nem tudo que é lavado é puro. Davi entende que se Deus tivesse compaixão dele, apagasse as suas transgressões e lavasse ele do pecado, mas não purificasse ele de dentro para fora, as atitudes dele voltariam a acontecer. Porque como Cristo diz, de uma fonte impura só pode jorrar coisas impuras. Então, se a fonte não for purificada, Davi vai voltar a cometer os mesmos erros. Na segunda dimensão, que é do verso 3 ao verso 6, Davi nos apresenta a confissão do seu pecado. Então, em primeiro momento, ele está clamando por misericórdia. Em segundo momento, agora ele confessa o pecado dele. Compadecer, apagar, lavar e purificar a sua vida. Agora, Davi está abrindo seu coração e expondo a culpa e a dor que sente em seu interior. Davi está profundamente constrangido. Essa é a primeira atitude que a gente precisa ter. Constrangimento por ter pecado. Quando o profeta Natan confronta Davi, Davi escreve um salmo. Davi se constrange. Davi se arrepende. E nós, quando somos confrontados pelo pecado? Muitos de nós, e às vezes eu não estou excluindo eu disso, vamos confrontar de volta. A gente não aceita o confronto de primeiro momento. Quem é você para estar falando isso para mim? Às vezes é uma das respostas que a gente dá. Tira a trave do teu olho para querer tirar um cisco do meu. Mas não é assim que Davi reage no confronto do pecado. É aqui que a gente encontra um contraste gigantesco entre a santidade de Deus e o caráter do ser humano. Toda vez que o ser humano peca, Deus é ofendido. O verso 4. Desculpa aí. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Deus é a pessoa mais ofendida no seu pecado. Quando olhamos para a história de Davi, nós podemos pensar que Batseba é a pessoa mais ofendida, a nação de Israel pode ser a pessoa mais ofendida. Não. A Bíblia diz que a pessoa mais ofendida no pecado é o próprio Deus. É assim que Davi diz no verso 4. Mas por que isso? Se eu cometi o pecado contra o meu irmão, por que Deus é a pessoa mais ofendida? Pelo simples fato de quem criou o seu irmão. E para que ele foi criado? Foi criado para você feri-lo? Pelo contrário. O seu irmão foi criado para que você o ame. Por isso que, em última instância, Davi coloca que o pecado dele é contra Deus. E aí ele vai justificar por que o pecado dele é contra Deus. E vai colocar por que ele peca. É o verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Em algum momento a gente pode achar que a gente merece alguma coisa de Deus. Que às vezes Deus é injusto em algumas coisas. Mas como nós podemos ser merecedores de alguma coisa se desde quando nossa mãe nos concebeu, nós já estamos em pecado? Infelizmente, essa é a natureza que nós herdamos. Mesmo quando fazemos o bem, muitas vezes, ou se não todas as vezes, as intenções são egoístas. Ajudamos para sermos vistos. Servimos para sermos elogiados. E fortalecemos o ao outro para demonstrar que nós temos poder para isso. Isaías 64:6 diz: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia,
mesmo que você faça o bem, muitas vezes a sua intenção é má. O seu coração é corrupto. Assim, nos ensina o salmista na primeira atitude do verdadeiro cristão diante do pecado. Ele clama a Deus por misericórdia, confessando o pecado e reconhecendo a sua natureza pecaminosa. A segunda atitude que a gente tem nesse salmo, Davi ora por purificação e alegria. Acompanhe comigo os versos 7 ao 12. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. No segundo ponto, Davi busca purificar a sua alma. Consciente de que o perdão virá, pois Deus nunca falhou com seu povo. Se na primeira atitude ele clama por misericórdia e perdão diante de Deus, sabendo que ele vai ser perdoado porque Deus nunca falhou com seu povo. Na segunda atitude, agora ele está orando pela purificação do seu corpo. E ele começa no verso 7 falando: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Davi faz uma referência ao hisopo que é utilizado quando a pessoa encostava num cadáver e se tornava impura. Então eles usavam o hisopo, que era uma planta, para aspergir sobre a pessoa e ela se tornasse pura novamente. Também era usado para purificar os leprosos. Também é utilizado na Páscoa para aspergir o sangue sobre a porta. Lembram do sangue na porta? Também é usado isso. Davi está fazendo uma referência clara de que somente Deus e somente o sangue pode purificar ele. Por isso que ele usa purifica-me com hisopo. A condição de Davi é de uma alma totalmente abatida, cansada e destruída. Olha o verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado, ele gera consequências físicas. O que eu quero dizer com isso é que o pecado, em algum nível, você consegue sentir ele fisicamente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é que por causa que você está doente porque você pecou. Longe disso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que às vezes o pecado, e você se constrange tanto por causa daquele pecado. Você entende a pessoa que você ofendeu de fato que é Deus. E você sente como Davi, o próprio Deus, esmagando os seus ossos. Então Davi está apelando para Deus. Faça-me ouvir júbilo e alegria, e que exultem os ossos que esmagaste. Ele está colocando a alma dele diante de Deus. E está apelando por purificação, para que não cometa mais as mesmas coisas. No verso 10, chegamos ao que talvez seja o trecho mais conhecido do Salmo 51. Mas nem sempre bem compreendido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está mais uma vez apelando a Deus, que é o único que pode fazer isso. Essa palavra criar é a mesma usada quando Deus cria a terra. Esse verbo criar não é utilizado para mais ninguém na Bíblia, a não ser o próprio Deus. As mesmas palavras que trouxe o céu e a terra à existência, Davi pede para que traga um coração novo para ele. Porque se Deus não fizer isso,
os pecados voltarão. Se Deus não remover o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração novo e puro, que somente Deus pode criar, o pecado sempre vai estar diante de ti. Ele suplica por um coração que não deseja o que desagrada a Deus, que abandone o orgulho e busque o que é bom. Um coração cheio de amor divino, cujas obras sejam para o louvor da glória do Senhor. Davi sabe que somente o Deus Criador poderia realizar essa transformação. E ele continua: renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez uma das maiores dificuldades do cristão é a constância. Tem semanas que você sente Deus como se Ele estivesse andando do teu lado. Tem semanas que parece que Ele está longe. Porque nós somos inconstantes. As circunstâncias da nossa vida nos abalam. E não existe regra para isso. Tem pessoas que em meio à doença se aproximam de Deus. Tem pessoas que em meio à doença amaldiçoam a Deus. Tem pessoas que quando há tempo de bonança se afastam de Deus. Porque se está tudo bem, nem sempre é de Deus. Mas tem gente que quando há tempos bons reconhece que só está bom porque Deus está comigo. Davi clama para que o seu espírito seja firme independente da circunstância. Para que seja firme em tempos ruins e em tempos bons. Para que esse espírito não mais peque diante de Deus quando ele for tentado por alguma coisa. Ele deseja um coração que resista às tentações, glorifique a Deus nas adversidades, mantenha viva a chama do arrependimento genuíno. Não um homem perfeito, mas um homem cativo. Um homem cativo na presença do Senhor. É isso que Davi almeja. No verso 11, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi teme perder a presença divina. Como poderia o rei de Israel governar sem ter o Espírito de Deus? Impossível. Davi já tinha visto o exemplo. Davi já conhecia alguém na história que a presença de Deus foi retirada. Então ele clama a Deus que isso não aconteça com ele. Ele entende que tudo de bom em sua vida, inclusive o arrependimento dele, é fruto da ação do Espírito Santo. Por isso, suplica de novo: não me retires o teu Santo Espírito. E no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A oração de purificação, ela só se completa com esse pedido. Davi reconhece que a salvação é totalmente obra de Deus e roga pela alegria dela. Ele deseja que a alegria da salvação preserve ele de cair. Porque a pessoa que entende que é salva por Deus não troca a salvação e a alegria dela por prazeres momentâneos. Por que você vai trocar a salvação de Deus por algo que vai acabar? Qual é a única coisa na nossa vida que não tem fim? A alegria da salvação. Na primeira atitude, como vimos, o verdadeiro cristão clama por misericórdia e confessa o seu pecado. Na segunda atitude agora, o cristão ora por purificação e pela alegria da salvação. E isso nos conduz à terceira atitude. Uma vida renovada é resultado da misericórdia. Confissão e purificação para que os outros também alcancem a graça de Deus. Então agora, pensem assim: você clamou por misericórdia, você confessou seu pecado, você alcançou o perdão,
Você orou por purificação para que Deus agora mude a fonte das suas atitudes e vontades. Agora o que você faz? Agora você põe em prática. E Davi promete a Deus um culto renovado. Dos versos 13 ao 19, ele nos mostra que o verdadeiro cristão serve com devoção. Acompanhem comigo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Nessa terceira atitude, Davi nos mostra que o cristão verdadeiro faz após confessar o seu pecado. Ele promete um culto renovado. O que Deus espera de nós, a partir de que Ele concede o perdão e a purificação do nosso corpo, é que na próxima oração de confissão, não seja pelo mesmo pecado. Que você aprenda, assim como Davi aprendeu, que o arrependimento genuíno é algo que muda completamente a sua atitude. Você não repete as suas transgressões. Você não cai de novo na mesma iniquidade. Porque senão, a purificação não aconteceu. Ou a purificação foi pela metade, ou você não entendeu o que é ser purificado por Deus. Ou você não se arrependeu. A sua oração não foi genuína. O seu coração não estava contrito. O seu coração não estava quebrantado diante de Deus. Se você comete sempre os mesmos pecados. Os versos seguintes revelam o que devemos fazer. Mostra sobre o culto renovado. Se no ponto anterior falamos sobre a alegria da salvação, é isso que precisa estar em nossa mente, para que não venhamos cair novamente nos mesmos pecados. Davi entende que após o perdão, sua vida precisa ser transformada. Vocês lembram de Caim? O que Deus disse a Caim? O pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Antes do pecado, sua vida já estava marcada pela tristeza, afastamento de Deus e busca por prazeres próprios, sentimentos egoístas. Basicamente, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ao se desviar como filho pródigo, você escolhe todas as vezes os prazeres da carne em lugar do espírito. E você sente o peso da separação de Deus, como se fossem os seus próprios ossos sendo esmagados, como disse o salmista. Entretanto, o Senhor, que é rico em misericórdia, confronta o seu pecado. Então você confessa, alcançando o perdão de Deus, você é purificado e a alegria da salvação é restaurada na sua vida. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, verso 14. Deus da minha salvação. Se no começo do Salmo Davi está apelando ao Deus, que é rico em misericórdia, algo que talvez nos deixe Deus um pouco distante, porque agora nós somos pecadores, estamos apelando a Deus de misericórdia, e Deus não pode mais estar conosco porque somos pecadores, certo? Deus não habita no pecado. Nós estamos apelando a esse Deus no início do Salmo.
Mas agora, no verso 14, já dá uma sensação de que Deus voltou a estar perto. Davi diz, o Deus da minha salvação. Coloca de novo, como se colocasse Deus de volta ao lado dele. Ele já entendeu, ele já se arrependeu, ele já foi purificado. Davi pede que os erros do passado não se atormentem nem se repitam. Porque para justificar o adultério ele quis matar. Livra-me dos crimes de sangue. Tanto para eu não lembrar do que eu fiz, tanto para que eu não precise ou que eu não faça de novo. Que eu não seja tentado novamente por isso. Verso 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi está dizendo aqui que os rituais apenas mostram como Deus quer ser adorado e agradado. De forma externa. Mas ele está apelando para que qualquer ritual que é feito com o coração sem ser quebrantado e sem estar contrito, Deus desprezarás. Então, muito mais do que qualquer coisa que você faça para Deus, qualquer coisa que você faça para a igreja, qualquer coisa que você faça pensando que é bom, se o coração não está quebrantado e contrito, lembre-se, Deus já desprezou a tua atitude. A intenção do coração é o que realmente importa para o Senhor. Se pulamos a atitude de purificação, nosso coração não será recriado por Deus. E não teremos motivos para proclamar as suas obras, pois a alegria da salvação não terá sido restaurada. Percebo que quando finalizamos o ponto 2, falamos sobre a alegria da salvação. E logo depois Davi diz que ensinará os caminhos de Deus e os seus inimigos se converterão. Como pregaremos se não somos alegres nem com a própria salvação? Como que alguém vai ouvir de nós a mensagem do Evangelho se nós mesmos não somos alegres pela mensagem do Evangelho? A música que nós cantamos e nem foi combinada diz, sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas até que ponto? O quanto eu amo essa mensagem da cruz? Ao ponto dela mudar a minha vida? Ao ponto de eu querer que as pessoas em volta de mim mudem as suas vidas também? Ou será que eu tenho prazer em ver o meu irmão na lama? Versículo 19. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Agora, os sacrifícios são de justiça, porque agora o nosso coração já entendeu, nós já entendemos. O nosso coração agora oferece sacrifício de justiça porque estamos quebrantados e contritos na presença de Deus. Dos holocaustos e das ofertas queimadas. E o verso 19 diz que assim então o Senhor se agradará de nós. Assim então o Senhor se agradará dos nossos sacrifícios. Aí então você pode voltar a servir a Deus. Quando você entender que qualquer coisa que você faça para Ele necessita de um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Para concluir, irmãos, o cristão que tem um coração puro, criado por Deus, é capaz de oferecer sacrifício de justiça. Agora, o sacrifício não é mais um ritual de busca de perdão, mas é uma expressão sincera de um pecador, que é restaurado e que entende depender de Deus. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa mensagem desperte em seu coração
um verdadeiro desejo de arrependimento. Que você reconheça a sua origem e sua essência. E se você não, vou corrigir. E quando você pecar, você lembre de clamar por misericórdia e perdão, por purificação e alegria. E então você sirva a Deus com o coração quebrantado e contrito. E quando alguém, essa lição é para nós, eu não estou me excluindo disso. E quando alguém pecar contra você, lembre-se, essa pessoa apenas manifesta o que também está no teu coração. E em vez de julgá-la, ajude a encontrar os caminhos da misericórdia do Senhor. Podem se colocar de pé e vamos orar? Feche seus olhos por um momento. Pai, outra vez eu caí e me entreguei ao meu pecado. Outra vez eu construí 1000 deuses para mim. Outra vez eu fui inconstante. Outra vez eu fui dependente, carente de um amor perfeito. Deus, eu preciso de um Salvador que me liberte da escravidão. Eu preciso de um Redentor que me restaure a comunhão. Pai, olhe para nós porque Tu és bom e Tuas misericórdias não têm fim. Limpa o nosso coração de toda amargura e livra-nos de nós mesmos. Sabemos da nossa natureza e o pecado está sempre diante de nós. Erramos não apenas uns contra os outros, mas contra o próprio Senhor. És justo se nos condenares, pois nós merecemos. Faz em nós um coração puro e fortalece o nosso espírito, Deus. Não te afastes de nós e nem retires o teu Santo Espírito. Devolve-nos a alegria de sermos salvos por Ti. Então, Deus, ajuda-nos a Te servir com um coração quebrantado e contrito, que o Senhor jamais rejeitará. Amém. Eu vou fazer a bênção, é assim que chama. E aí o culto está encerrado. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar você segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. É isso aí.